Abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 16 a 18. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler de Mateus 6, versículo 16 a 18, diz assim: Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer triste e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e o seu Pai, que os observa em segredo, os recompensará. Amém. Até aqui, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta mensagem. Quero clamar ao Senhor, a Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, nós iniciaremos uma série de pregações, onde nós vamos nos aprofundar naquilo que nós chamamos de ferramentas espirituais. Jesus nos deixou algumas ferramentas para que nós possamos usar. O que é uma ferramenta? Se você for fazer um buraco no chão, cavocar um buraco, vai fazer uma plantação lá, se você não tiver uma enxada, talvez você até consiga fazer esse buraco, mas vai ser um pouco mais difícil. A ferramenta te auxilia a alcançar coisas que sem essa ferramenta você teria muito mais dificuldade para alcançar. Imagina você precisando apertar uma chave, um parafuso Phillips ou fenda, sem uma chave Phillips, sem uma chave fenda, você teria uma dificuldade. O jejum ele é uma ferramenta para que nós possamos acessar, ou para que nós possamos entrar num nível de intimidade e de profundidade que nós não teríamos sem o jejum. O jejum ele é uma ferramenta que nos mostra aonde nós devemos seguir. A Bíblia apresenta inúmeros exemplos de como Deus deseja se aproximar dos seus filhos e filhas. A gente lê lá desde Gênesis, e quem está vindo na escola dominical já tá bom disso, saber disso, que Deus, desde a criação, Ele caminha com o homem, com a mulher, na viração do dia, aparece, lembra? A gente até canta essa música, uma canção igual, e Deus, Ele é um Deus de proximidade, Ele gosta de estar perto, Ele gosta de intimidade, Ele gosta de caminhar com a gente. Por isso que o jejum, ele é uma forma onde eu me permito caminhar mais próximo de Deus. Onde eu e você, nós nos permitimos caminhar mais perto de Deus. Nos últimos cultos, nós temos falado bastante sobre isso. Sobre lembrarmos quem somos e que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos morada de Deus, que nós somos aquele que Deus habita e Ele habita em nós de uma forma onde eu e você vivemos e caminhamos por Ele e para Ele. Até aqui, a gente já sabe. Já falei sobre isso nos últimos cultos. E tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre isso. Mas, vamos ser muito sinceros. Muitas vezes eu e você, nós buscamos a Deus só quando a gente precisa de algo. Quando uma situação está difícil, quando o coração está angustiado, quando uma porta se fecha, quando uma resposta não vem. Muitas vezes eu e você só lembramos do Pai quando a gente precisa de algo. E muitas vezes isso é uma atitude de crianças pequenas. Tenho certeza que nossas crianças aqui vão lembrar sempre do pai e da mãe quando precisam de alguma coisa.
quando algo os machuca. E às vezes a gente só lembra do pai e da mãe quando algo nos machuca. O jejum é exatamente esse ponto de maturidade espiritual. É quando eu e você nós começamos a buscar a Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. A gente até já cantou várias vezes uma música muito conhecida, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque Ele é Deus, independente de todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele não é um gênio da lâmpada para realizar os seus desejos, não. Muito pelo contrário. Eu e você, nós somos filhos, mas também somos servos, que ouvem, seguem a voz do nosso pastor. Jesus, Ele fala que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E se nós somos essas pessoas, significa que eu e você, nós não fomos só criados para pedir, nós podemos pedir, é óbvio. Mas nós somos criados para ter intimidade além do pedir. E o jejum é exatamente essa prática espiritual que enfatiza que nós somos pessoas que não só pedimos, porque o jejum não é um modismo espiritual, não é uma tradição religiosa, não é uma penitência, nem um sacrifício para impressionar a Deus, e Deus vai ficar impressionado com o meu jejum. O jejum é uma ferramenta espiritual poderosa, bíblica e necessária para que eu e você possamos caminhar com Deus. Estou muito rápido? Está dando para entender? Amém. Jesus nos deixou claro que essa prática faria parte das nossas vidas. Quando a gente lê o texto que nós lemos aqui, nós vamos ter duas frases essenciais, que é quando jejuarem. Quando Jesus ele fala isso, ele não está falando se vocês jejuarem. Quando Jesus ele está dizendo isso, ele está pressupondo que nós vamos jejuar. Ele não está falando se você quiser jejuar, ele está falando quando você jejuar. Há uma intenção no coração de Jesus dizendo, você precisa jejuar. É a mesma coisa de eu falar assim, quando você se alimentar, faça tal coisa. Eu tenho certeza que você vai chegar na sua casa hoje e vai comer alguma coisa. Nem que seja uma torradinha ou uma pizza. Você vai comer alguma coisa. Não é verdade? Ou só eu que estou... A gente come. Você vai beber uma água. É certo. Então Jesus, quando ele fala, quando jejuarem, existe uma expectativa clara, uma expectativa espiritual vinda da parte de Jesus, que quando nós estamos esperando a volta do noivo, a igreja ela para jejuar. Você lembra Jesus falando? O pessoal falando, Jesus, os seus discípulos não estão jejuando, os de João e os dos fariseus jejuam. Qual é a resposta de Jesus? Pode o povo, os discípulos jejuarem enquanto o noivo está, mas chegará um dia que o noivo não vai estar mais. E daí vocês jejuarão. Aí você fala, mas pastor, Deus está dentro de mim. Amém, glória a Deus. Mas Ele vai voltar de forma carnal, presencial. Nós vamos vê-lo. E daí talvez a gente não precise jejuar. Mas o noivo foi tirado. O que nós temos é a presença do noivo, é a presença do Espírito Santo. O noivo foi tirado. Ele morreu e depois ele ressuscitou. Então nós precisamos jejuar. O jejum, na verdade, é um caminho para que nos ajuda a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. É quando nós diminuímos os ruídos, os barulhos, os desejos da carne, as distrações, os desejos imediatos, para nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. Quanta coisa significa o jejum. Por isso que o jejum também é muitas vezes colocado por homens e mulheres quando eles iam tomar grandes decisões. Não é porque Deus ia tomar a decisão por eles, ou porque Deus ia fazer algo para eles, porque eles pediram, porque eles queriam, mas porque a voz do Espírito ficava mais nítido. Para pensar comigo.
Quantas vezes a voz da sua carne não vence? Quantas vezes a sua carne fala assim, não vai para a igreja, não, maltrata o seu irmão, vai, maltrata, ele falou, responde ele também, faz isso também, responde a sua esposa, responde seu marido, responde seu chefe. Quantas vezes a carne não grita para a gente fazer isso? Só que talvez a voz do Espírito esteja dizendo outra coisa. Está querendo dizer, ore pelos que te perseguem, ame os que te odeiam. Talvez a voz do Espírito esteja nos dizendo outras coisas, só que nós ficamos surdos por causa do barulho da nossa carne. E a nossa carne é agressiva. Jesus ele fala que a nossa carne milita contra o Espírito. A nossa carne é agressiva. A nossa vontade é agressiva. Romanos 12:2, a gente falou muito ano passado sobre Romanos 12:2. É a transformação da mente. E a transformação da mente só acontece através da intimidade com Jesus, a intimidade com Deus. O jejum é lembrar disso na prática. É dizer com as atitudes, Deus, a tua presença vale mais do que qualquer satisfação momentânea. O jejum nos faz lembrar disso. Por isso que eu trago o jejum como uma das primeiras ferramentas espirituais. Porque ela é uma das ferramentas mais importantes que nós temos. Ela é uma ferramenta em que muitas vezes faz cair dos nossos olhos as escamas. Mas na verdade, eu falei muito sobre o jejum. Mas o que é jejum? O que na verdade é jejum? E a gente tem muita discussão, muita polêmica sobre isso. Porque se a gente for olhar para a Bíblia ela não dá muitos detalhes, ela não dá uma regra clara do jejum. Ela não vai dar muitos detalhes. Se vamos praticar o jejum, precisamos primeiro entender o que é esse jejum. Primeiro que jejum não é greve de fome. Não é dieta. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso mais para frente. Não é castigo nem automutilação ou autopunição. É uma decisão consciente de abrir mão de algo legítimo, como um alimento, para buscar algo muito maior, que é a intimidade com Deus. Eu e você, nós precisamos lembrar disso. Quando, no Antigo Testamento, uma das expressões mais usadas para jejum é afligir a alma. Quando a gente lê lá em Levíticos 23, 27, ele vai falar assim, o 10º dia desse mês será o dia da expiação. Nesse dia haverá uma reunião sagrada e vocês se humilharão diante do Senhor e lhe apresentarão ofertas queimadas. Essa expressão, se humilharão ou se afligir, significa afligir a alma. Em outros termos, afligir a nossa carne. Subjugar a nossa carne. Subjugar a nossa vontade. Talvez você estava com vontade de ficar em casa assistindo o jogo do Corinthians hoje. Mas não começou ainda. Daqui a pouco acaba. Ou assistir o jogo do São Paulo. São Paulo jogou ontem. Do Santos, sei lá. Talvez a sua vontade era ficar em casa assistindo o que passa de domingo à noite. Eu não sei mais o que passa. Glória a Deus por isso. Sei lá. Gugu morreu, né? É o Faustão, né? Não tem também? Enfim, assistir qualquer coisa aí. Uma série. Obrigado, Sandra. O jejum é quando a gente fala assim, eu vou deixar tudo isso de lado para estar na presença de Deus. Então você vai falar assim, então pastor, eu vou jejuar só de domingo, porque daí eu abro mão da minha vontade para ir para a igreja. Não, calma, não é bem assim. Estou dando um exemplo. O jejum está sempre ligado a nós subjugarmos a nossa vontade, a nossa carne, para que haja uma dependência de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Diferente da Sara, do Caio, do Miguel, que são criados para um dia ser independentes, eu e você, nós somos criados para ser eternamente dependentes de Deus.
Nós precisamos ser dependentes de Deus, porque sem Jesus não dá. Como dizia uma outra música, eu acho que o Luiz vai conhecer essa música, sem Jesus você pirou. Dá ruim. Não dá. Nós precisamos de Jesus. Então, o jejum não é simplesmente passar fome. O apóstolo Paulo, ele faz uma distinção muito interessante, quando ele fala sobre a sua experiência, ele menciona alguns momentos de fome, e menciona também momentos de jejum. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, ele vai falar assim: passei fome e sede, e muitas vezes fiquei sem comer. Perceba, há uma diferença em passar fome, e há uma outra diferença em ficar sem comer. Há uma outra diferença. Passar fome, muitas vezes você não, sei lá, você está precisando de necessidade, você não tem, você está trabalhando, não consegue comer. Você fica com fome, não é? Quem aqui nunca passou, né? Fala, meu Deus, falta 1 hora para o almoço, não é? E não chega logo. Agora, ficar sem comer é outra coisa. Aí você fala assim, não, hoje eu não vou comer isso. Estou comendo muito doce, não vou comer muito esse doce. Estou comendo muito salgado, não vou. Então, nós precisamos lembrar que jejum não é a mesma coisa que fazer dieta. Amém? Teve uma pastora muito famosa, não vou falar o nome dela, não precisa, mas ela deu uma declaração muito tempo atrás, que ela falou assim: a pessoa que não jejua, você percebe porque ela está acima do peso. Ela falou exatamente isso. E eu fiquei muito chateado com aquilo, porque eu já estava acima do peso. Eu falei assim, mas Jesus, estou jejuando. Né, Luiz? Poxa. Só que às vezes a gente precisa entender que não tem nada a ver com regime. Tem a ver com dependência de Deus. Daniel não comeu lá, os amigos ficaram sem comer, os manjares do reino ficaram mais rechuchudinhos lá. A Bíblia fala isso. Não com as palavras. Mas falam que eles estavam saudáveis. Estavam bem. O jejum nos lembra que nós não somos sustentados apenas pelo que é físico, mas somos sustentados, e eu coloco aqui um parênteses, principalmente sustentados pela palavra que procede da boca de Deus. É isso que nos alimenta. É isso que faz você passar naquela quarta-feira terrível que você está passando, e você não sabe o que fazer, e você está angustiado, você está suando ali angustiado, e você lembra de uma palavra de Deus, e aquilo é um refrigério para a sua alma. É isso que Jesus nos lembra. O jejum é um tempo de buscar a Deus. O profeta Joel nos mostra claramente, lá em Joel capítulo 2, versículo 12, ele vai falar: por isso agora mesmo, diz o Senhor, arrependam-se e voltem para mim de todo o coração com jejum, choro e lamento. O jejum é um lugar de quebrantamento, é um lugar de se entregar, é um lugar de entender que Jesus, Ele é o centro da nossa vida. A gente pode cantar aqui, Cristo move as montanhas. Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para tudo isso. Mas de nada adianta se eu não permito que Ele seja o rei da minha vida. Que Ele seja o centro da nossa vida. E aqui é uma parte muito importante. Porque quando nós fazemos o jejum, nós retiramos algum alimento, começamos a perceber que esse alimento nos faz falta, não é sobre o alimento, é sobre a sua carne querer vencer você. É sobre a sua carne querer falar mais alto. Isso quer um exemplo bem bobo, não é muito espiritual, mas é um exemplo. Já chegou na sua casa, você já jantou. Você não precisa mais comer nada, você já comeu até a sobremesa. Aí você lembra que tem aquela torta na sua geladeira. Oi? Da Sandra. Isso. A torta da Sandra está na sua geladeira. Você pode comer amanhã, mas você vai fazer o quê? Você vai comer agora. Você não precisa comer. Aí a sua mente vai... Vê se não é assim a sua mente.
A sua mente fala assim, ó, come hoje, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Não é? Come hoje, e se estraga o doce? Aí você come, passa mal e não precisava comer. É a sua carne tentando ganhar de você. E na verdade ela ganha de nós. Quando de manhã Jesus ele fala assim, lê a Bíblia. Você acordou mais cedo, você está com insônia, vem orar. Você fala, não Deus, não, vai ter um momento para isso, em algum momento do dia eu faço isso. E você já está 360 dias esperando esse momento chegar e não chegou. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu acho que tem gente que não está... Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém? O jejum é o lugar de matar a nossa carne. Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Em conflito em todo o tempo. Jejum também não é manipulação espiritual. Não é para você chegar assim e falar, Jesus, ó, seguinte, eu estou precisando de um negócio, então se eu jejuar, o Senhor me dá. Não, não é. Não é. Davi fez Sabia que Davi fez isso? Davi, ele cometeu o adultério. A mulher ficou grávida. E o profeta vai lá, tem toda aquela cena, ele conta uma história tal. No final, o profeta fala, seu filho vai morrer. Ele fica desesperado. Não é possível, o filho nasce já doente. E ele começa a jejuar para Deus curar o filho dele. Não vamos entrar na questão do porquê o filho morreu, não é isso. Mas a questão do jejum. E o que acontece? Depois de uma semana, a criança morre. Aí eu acho que ele cai em si, ele se lava, ele se arruma e vai comer. Porque às vezes a gente jejua para mudar o coração de Deus. Na minha juventude, nos encontros de discipulado, o quanto a gente ouvia de estou jejuando por causa de um menino, estou jejuando por causa de uma menina. Quem nunca? Estou jejuando por causa... Junto, estou jejuando junto. Meu Deus. Estou jejuando para Deus me dar um carro. Estou jejuando para passar numa prova. Eu lembro que uma vez... Chegamos para o pastor lá, um rapaz chegou assim, pastor, estou jejuando a semana toda. Ele, que bênção. Eu estou com um propósito. Ele, que propósito? Preciso passar na prova. Aí ele falou assim, eu tenho uma ideia melhor. Não jejua não, estuda. É mais fácil. Estuda. Estuda para a prova. Porque a gente acha que vai mudar o coração de Deus, e Deus vai colocar lá algo na sua cabeça, vai falar, acertei tudo. Não. Não é assim. Existem causas impossíveis, sim, que a gente entre em jejum, mas não é para Deus mudar essa realidade. É para Deus te dar discernimento do que você deve fazer. O rei Josafá tinha 3 inimigos vindo contra ele, atacar o povo de Israel, o povo de Deus. E ele vai jejuar. E ele não jejuou para Deus lutar contra o exército. Porque esse é o final, né? Deus luta contra o exército. Ele jejuou para Deus dar estratégia para ele. A estratégia que Deus deu foi, vai louvando ao Senhor, vai me louvando, coloca o ministério de louvor na frente e vai embora. E relaxa. Você entende o que eu estou falando, meu irmão e minha irmã? O jejum, na verdade, nada na Bíblia é uma barganha com Deus. Não existe nada que seja uma barganha com Deus. A minha oferta não é uma barganha? Não é. Você dá oferta para abençoar a igreja, não para abençoar Deus, porque Deus não precisa. Você dá seu dízimo para abençoar a igreja, não Deus. Você traz o alimento aqui para a gente abençoar vidas. O jejum é a mesma coisa. Você não vai jejuar porque ele fala, não, eu estou jejuando para o meu time ser campeão. Não vai acontecer. Não vai acontecer, Luiz. Pode jejuar. Não vai rolar. Não vai.
Porque o jejum, afinal, o que é o jejum? O jejum é uma renúncia voluntária para um propósito espiritual. É uma humilhação diante de Deus. É um alinhamento de coração. É alinhando o seu coração com o coração de Deus. Esther, ela jejuou. Você lembra de Esther? Ela jejuou. O povo todo jejuou. E Deus, ele não resolveu o problema. Você lembra se Deus não resolveu o problema de Esther. Deus deu uma estratégia para Esther. Percebe que é diferente? Eles tiveram que lutar. Às vezes a gente fala assim, o jejum é para que eu não lute. Porque eu já estou lutando no jejum. Porque, meu Deus, ficar sem o meu café da manhã. E não é isso. O jejum é para que o Senhor se torne aqui a coisa mais importante nas nossas vidas. É dizer, não é o café, não é o doce, não é o leite, não é o pão, não é o refri, não são essas coisas que me sustentam. Quem me sustenta é Jesus. Então por que eu devo jejuar, pastor? Se não é uma moeda de troca. Por que jejuar? Porque se a gente não jejua, se a gente não tem um propósito de jejum, o jejum, a nossa vida com Deus, se torna um relacionamento sem intimidade. E dá para ter um relacionamento sem intimidade. Quantos casais vivem há décadas juntos e não têm intimidade de falar um bom dia? Quantas famílias vivem sem que o filho ou a filha fale oi para o pai, te amo, mãe? Dá para ter. Eu já atendi muitos casos assim. E às vezes a gente está sendo essa família de Deus, que não fala um bom dia para Jesus, que só lembra de Jesus quando o negócio aperta, porque daí a gente fala, ai meu Deus. Mas o que na verdade o jejum traz na nossa vida, é que o jejum é intimidade. John Wesley ele dizia que o jejum deve ser feito com olhos fixos, unicamente em Deus, para glorificar a Deus. E isso resume bem o coração do jejum bíblico. John Wesley ele fala que os nossos olhos no jejum, os nossos olhos na nossa vida, mas o jejum ele traz isso, é para ser fixados em Jesus. Os nossos olhos fixos em Jesus. Nós jejuamos para aprofundar a nossa intimidade com Deus. Nós jejuamos porque estamos aguardando o noivo, a volta do noivo. Nós jejuamos porque para nos humilharmos diante de Deus. Como diz lá em Esdras, então eu proclamei um jejum junto ao rio Ava, para que nós nos humilhemos diante do nosso Deus. O profeta fez isso. O jejum é para se humilhar. O jejum é porque buscamos a direção e a sensibilidade de Deus. Deus, nós queremos crescer como igreja. Então jejum é porque Deus dá estratégia. Porque não é só crescimento de quantidade, mas é de qualidade. E glória a Deus, a gente estava conversando ali fora, o Gustavo, eu e o Antônio. A gente estava num momento tão gostoso ali. Estava uma brisa gostosa, né? Aqui está quente. A gente estava conversando e tudo que Deus fez nesses anos. Tudo que Deus fez nesses anos. Não foi simplesmente por ideias nossas. Foi por causa de joelho no chão e jejum. É sempre por causa de jejum. O que Deus fez através dos 12 não é porque eles caminharam com Jesus, não. É porque eles continuaram tendo intimidade com Jesus. Enquanto nós vamos tentando entender quem somos, nós também começamos a entender quem nós somos em Deus e para Deus. Nós jejuamos para realinhar as nossas prioridades. Vamos ser bem sinceros. Facilmente a gente coloca Deus em segundo plano e colocamos trabalho, projetos pessoais, entretenimento, redes sociais, tudo que eu já falei. A gente coloca tudo isso na frente de Deus.
Então, por que nós devemos jejuar? Para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas. Para que a gente tenha intimidade com Deus. Para que nós possamos preparar o coração. Você percebeu que eu já repeti essa frase 3 vezes. Que eu quero que você guarde isso no seu coração. Se existe algo que a gente pode dizer que ficou claro aqui nessa noite para a gente, é que o jejum, ele é um convite à intimidade. Pastor, por que você está pregando sobre jejum hoje? Porque a gente vai começar um período de jejum na nossa igreja. A liderança da nossa igreja vai começar um período de jejum. E você é convidado. Se você quiser, você pode participar. Ah, pastor, mas não quero participar agora. Tudo bem. Eu já falei aqui que, tirando a liderança e os ministérios, todo mundo tem escolha. Todo mundo tem livre-arbítrio. Tudo bem. Mas aprenda e faça seu tempo de jejum. Nós vamos aprender com John Wesley, que ele jejuava 2 vezes por semana. A gente vai ver os próprios discípulos jejuando 2 vezes por semana. É importante a gente lembrar disso. O jejum, ele é parte da nossa vida. É um momento onde nós matamos a nossa vontade, para que a vontade de Jesus seja estabelecida na nossa vida. Moisés jejuou no monte, Elias a caminho de Horebe, Jesus no deserto, todos eles jejuaram. Porque eu e você não podemos fazer e não devemos fazer o mesmo. Pastor, como que eu devo jejuar? E eu acho que essa é a grande pergunta. O jejum, a palavra jejum, ela já significa você se abster de um alimento. Se você for numa nutricionista, ela vai te passar um jejum, sei lá, intermitente, alguma coisa, que já significa isso mesmo. Mas o jejum que a gente aprende na Bíblia é diverso. A gente vai ver Daniel se apartando de alimentos das iguarias do rei, que na verdade aquilo não é bem um jejum, mas uma outra hora eu entro nesse quesito, só que a gente leva como jejum. A gente vai ver Jesus, 40 dias no deserto, só no nada, só na glória. A gente vai ver o próprio Moisés também, 40 dias no monte. A gente vai ver Esther, e você vê, Esther não fala o que eles jejuaram. A gente não tem relatos do que todo mundo jejuou. Tem um pastor Luciano Subirá, ele escreveu um livro muito legal, que é A Cultura do Jejum. E logo no início do livro, ele fala uma coisa que choca um pouco a gente, mas é interessante. No mundo hoje, as pessoas falam o seguinte: meu corpo, minhas regras. Meu jejum, minhas regras. Você pode estabelecer a regra do seu jejum, desde que seja alinhado com Deus. Pastor, falei com Deus e vou jejuar 40 dias sem carne. Faça 40 dias sem carne. Pastor, falei com Deus e vou ficar 40 dias sem café. Fique 40 dias sem café. Pastor, falei com Deus e toda segunda-feira eu vou jejuar e vou ficar sem televisão. Fique sem televisão. Porque hoje, infelizmente, não é só a comida que está nos intoxicando. Acho que a comida até menos do que a rede social e a TV. Você entende o que eu estou falando? O jejum ele é muito importante. Pastor, estou jejuando. Estou no 10º dia e esqueci que eu estava jejuando. Quem nunca passou por isso? Esqueci. Segue o jogo, perdão, Deus, e vamos embora. Na quinta-feira eu estava falando isso com o pessoal da oração. Tem gente que faz assim: Deus, hoje eu vou esquecer que eu estou de jejum. Só para dar aquela furadinha lá no jejum. Aí não. Mas quantas vezes já aconteceu? Uma vez eu estava de jejum, de café. Cheguei numa visita e adivinha o que tinha? Café. A melhor vida do pastor é fazer visita e ter café. É maravilhoso, gente. Cheguei lá, toda alegre, nem lembrava que eu estava de jejum. Tomei aquele golão de café. Quando deu aquela queimada assim, eu falei: meu Deus, me perdoa. Já aconteceu. Um amigo meu estava de jejum.
Não estava comendo nada, estava 0,000 de comida. A gente foi, ele falou assim, quero ir no cinema, acho que era algum filme evangélico, não lembro o que ia passar, a gente foi no cinema. Daqui a pouco chega ele com um sacão de pipoca. Eu falei, tá gostoso aí? Eu vi ele comendo, tá. Aí eu falei, você lembra que você está de jejum? Aí ele, ah. Aí eu falei, eu me dei bem porque eu ganhei um saco de pipoca agora. Pede perdão e segue o jogo. Pastor, mas eu não posso ficar sem comer muito tempo. Faça um jejum parcial. O que é o jejum parcial? Tira uma coisa ou outra. Mas não é para tirar que nem eu. Se eu for fazer jejum de jiló, não rola. Porque eu não gosto de jiló. Tem gente que faz jejum de dobradinha. Quem gosta de dobradinha? De moela, sei lá. Pensa a comida que vocês odeiam aí. Vocês não gostam. Agora, fazer jejum de churrasco é maravilhoso. Porque às vezes a gente só faz churrasco uma vez por mês. Também não é assim. Não, vou fazer jejum de carne. Vou ficar o mês inteiro sem carne. Vou ficar o mês inteiro sem café. Vou ficar o mês inteiro sem leite. Vou ficar o mês inteiro... Sei lá, coloca aí. O que você mais gosta? Eu vi uma pessoa falando que gosta de requeijão. Acho que é bolacha com requeijão. Bolacha com requeijão. Mas não é... Esse jejum não é para você ficar com vontade, não. É para você perceber... A vontade que você sente de comer aquilo é a vontade que o seu espírito sente da presença de Deus. E que muitas vezes você não está dando mais para o seu espírito. Você está entendendo o que eu estou falando? Um outro cenário que me perguntam muito. Pastor, mas se eu jejuar, eu tenho que ficar quieto, eu não posso falar para ninguém. Como que eu vou falar para quando eu for fazer uma visita lá e a pessoa não... Né? Você pode falar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala para você não ficar se gabando. Ó. Gente, estou de jejum. Ó. Chegou o espiritual do jejum. Não. Né? Se liga em mim hoje que eu estou no jejum. Se vir demônio, manifesta e sai. Não, não é isso. Pensa só, Jesus jejuou. Como que a gente sabe que Jesus jejuou? Porque ele contou para alguém. Não foi? Como que a gente sabe que Paulo jejuou? Que ele contou para alguém. Como que a gente sabe que Esther jejuou? Porque ela contou para alguém. Não quer dizer que você não pode falar. Mas também você não precisa chegar assim no Instagram. Oi, gente, hoje eu estou de jejum. Não. No grupo da família, gente, eu queria estar muito com vocês hoje, mas eu estou de jejum. Não. Não é assim que funciona. Você está de jejum. Eu vou entrar de jejum. A Maíra sabe. Provavelmente a avó dela vai saber, porque de domingo a gente vai almoçar lá. Mas eu não preciso ficar falando para todo mundo. Se perguntarem, sim, estou de jejum. Deu para entender? Às vezes a gente se confunde, porque a gente acaba criando uma religiosidade em cima de algo que não deve ter religiosidade. Deve ter espiritualidade. E o jejum ele é muito importante. Eu não sei se eu falei todas as dúvidas que talvez passem na sua mente, mas se tiver dúvida, me procura, porque eu amo responder dúvida de jejum. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Uma vez, a gente estava em jejum, uma mulher de uma outra igreja, não era aqui, falou, pastor, seguinte, eu estou fazendo jejum de carne. Ah, é? Que bênção, né? Ela falou assim, só que eu queria fazer um legumes com caldo de carne, pode? Que é o sabor da carne. O que eu respondi para ela? Você acha que não? Não? Pode? Dá-lhe uma, né? É? Desejo da carne. Eu falei assim, seja o seu coração o juiz. Se você não sente paz, não come. Porque é o seu propósito com Deus, não é o meu propósito com Deus. Eu sei, eu sou bem metódico, eu alinho tudinho que eu posso. Deus, eu não posso tomar café. Mas se for tomar... Nesse café, não posso tomar nesse... E se aparecer um descafeinado, eu também não vou tomar. E se for chá, eu tomo sem açúcar, porque
eu também estou sem doce. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu dei um exemplo aleatório, porque às vezes a gente luta contra isso. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer para você nessa noite, com todo esse tempo que eu falei, é que, nas palavras de Joel, nós precisamos, agora mesmo, nos arrependermos e voltarmos de coração ao Senhor, com jejum, com choro e com lamento. É o tempo de nós humilharmos e chorarmos perante ao Senhor. Não pelo que as pessoas estão fazendo, não. Pelo que eu estou fazendo. O que eu estou querendo dizer aqui, eu estou dando exemplo, eu estou falando sobre jejum, é que nós precisamos ter cada dia mais uma vida de intimidade com Deus. A gente vai começar um jejum. E esse jejum começa amanhã. Hoje eu vou orar, fazer um ato simbólico de abertura do jejum. E você pode participar. Mas mais do que fazer um jejum, eu quero que você entenda o propósito do jejum. Por mais que você saia daqui hoje e fale, pastor, eu não vou fazer o jejum. Eu quero que você saia daqui entendendo a importância do jejum. Por mais que você fale assim, pastor, não jejuei ontem. Eu quero que você saia falando assim, é importante que eu jejue sempre. É importante para a sua vida com Deus. Jesus está voltando. 3 pessoas, glória a Deus. Fala de novo, Jesus está voltando. E se a gente não tiver com a nossa lamparina com azeite, a gente vai ser pego desprevenido. E o que é o azeite? Eu já falei sobre isso. A tipologia do azeite é o Espírito Santo. E como que a gente tem intimidade com o Espírito Santo? Com o jejum. Obrigado, ufa, que susto. Eu já ia começar de novo a pregação. Misericórdia. O jejum, ele é importante. A gente vai ter essa oração de consagração do jejum. Pastor, eu não vou fazer, mas ainda assim eu quero orar por você. Eu quero ungir a sua vida. Eu quero ter um momento de abençoar a sua vida. Pastor, como que vai funcionar esse jejum? Vou pedir para a Nájila colocar aqui. É poucos dias, são só 40 dias de jejum. Tá? Vai passar que você não vai nem ver. A gente começa amanhã, dia 23, e a gente termina daqui a 40 dias, que vai dar exatamente no domingo da ressurreição. E adivinha o que vai ter depois do culto da ressurreição? Café. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Você vai receber, eu vou mandar no grupo da igreja. Você lembra que a Maíra falou do grupo? Tem um QR Code lá, se você não está, você lê. Eu vou mandar isso daqui que vai te ajudar. Primeiro dia, uma leitura e um desafio. Tá? Fácil. Sabe por que tem isso? Porque jejum sem Bíblia não é jejum. Porque jejum sem um desafio de oração não é jejum. É o quê? Dieta. Eu deixei para falar exatamente no final. Lembra que eu falei? Eu vou falar da dieta. Não adianta você começar o jejum de 40 dias e não pegar uma vez na Bíblia. E não dobrar seu joelho uma vez. E se dobrar o joelho pode ser dobrar o seu coração, não é literal. A Bíblia não fala isso de forma literal.